Inteligência condominial, com esse fundo musical, love, som, porque condomínio tem que ter isso, tem que ter amor, o povo tá muito briguento, né? E em homenagem ao Big Brother Brasil, não vou falar agora de CFTV, porque condomínio não é Big Brother não, mas tem que ter câmera, né, Cleiton? Com certeza. Boa noite, pessoal, desculpe o meu atraso aí, não cheguei no horário hoje. Vamos falar um pouco de CFTV aí, vamos explanar aí um pouco dos conceitos e daquilo que a gente pode ter e não pode ter dentro do nosso projeto condominial. Então já mete bronca. O que é CFTV? CFTV é circuito de... E fugiu. Circuito fechado de TV. O sistema, esse conceito em si de CFTV, ele ainda é do período analógico. Hoje em dia a gente trabalha só com sistemas de monitoramento, que é um outro termo que a gente usa, pois a gente não usa mais os comprimentos de ondas analógicos. Hoje os sistemas eles são baseados em IP, sistemas digitais, ou sistemas analógicos digitais, que são aqueles que usam meio analógico para trafegar, mas com qualidade digital. Os sistemas IP são sistemas onde eu consigo ter pacotes de dados, onde eu posso embarcar outras funções dentro do sistema, como por exemplo um LPR, que é uma leitura de placa, um QR Code, que para poder fazer abertura de portão com crachás ou identificação, ou até mesmo reconhecimento facial embarcado numa câmera para abrir portões, ou dar acesso a determinados pontos. Então, primeira coisa, o síndico tem que estar atento, seguinte, se for comprar novas câmeras, o sistema é PI, é isso? IP, né? Isso. Porque ele consegue colocar tudo isso na câmera, isso, é isso? Na verdade, cada caso é um caso, tá? Não adianta muitas vezes a gente querer vender uma Ferrari, onde um Fiat Uno atende a necessidade perfeitamente. O que deve ser levado em consideração e tem que ter a atenção do nosso amigo síndico na hora da contratação desse serviço? Primeira coisa, montar um projeto. Tá? É o erro de todo síndico ir lá chamar várias empresas e cada uma dar o seu orçamento. Você não vai estar comparando a mesma coisa, você vai estar comparando alho com bugalho, então realmente não vai funcionar. Você vai contratar um mais barato que muitas vezes não vai te atender. Primeiro passo é contratar uma consultoria para montar o seu projeto. Essa consultoria, depois de contratada, ela vai no seu condomínio, vai entender a sua realidade, vai entender as suas necessidades, vai entender o que você precisa de expansão futura, porque a contratação de daqui 5 anos, 6 anos, ela está sendo feita hoje, com parte daquilo que você está implementando hoje. Vou dar um exemplo. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fui a um condomínio fazer um orçamento. O erro bacana da síndica, que chamou 3 empresas, falou, cada uma faz o seu orçamento. Só me passou a quantidade de câmeras que ela queria. E ainda falou que se eu achasse necessidade de colocar mais alguma, eu podia colocar no orçamento. Oxi. Foi. E aí ela falou, liberdade. Eu falei, não, tudo bem. Montei um projeto para ela, com um cabeamento estruturado, pensando a longo prazo. Fiz todo um projeto para ela. O meu orçamento ficou maior, né? Só para variar. E aí o que aconteceu? Há um ano atrás, ano passado, ela me ligou, perguntou se eu poderia ir lá para dar um suporte para ela, para ver algumas falhas que ela estava tendo no sistema dela. Chegando lá, para minha surpresa, era um sistema completamente analógico. Cabeamento analógico, câmeras analógicas, então eu não tinha muito o que fazer com o sistema dela. Resultado, ela está fazendo uma taxa extra desde o ano passado, em 12 parcelas, para trocar todo o sistema de monitoramento dela. E a minha proposta da empresa que ganhou foi de aproximadamente uma diferença de R$ 8.500. Ou seja, ela vai gastar agora R$60 mil, sendo que ela poderia ter gastado R$ 8.500 a mais. Que você falou, acho que o princípio é o projeto, né? Você entender o que você quer, né? Exatamente. E aí, eu vejo na minha memória, a última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre o cabeamento estruturado, né? Também entra nessa situação. Exatamente, né? O cabeamento Porque às vezes eu quero comprar, por exemplo, uma câmera IP, falei direito, IP, né? E aí eu não tenho estrutura para isso, né? Exatamente.
O sistema IP, ele é um sistema que ele onera muito o projeto, porque ele envolve outros ativos. É a mesma coisa igual mesmo, eu tenho um carro pequeno na empresa, eu tenho uma caminhonete na empresa. A caminhonete me gera muito mais custo, mas me gera muito mais benefício do que o carro pequeno. Por isso que o patrão anda com ela. Então, o IP é mais ou menos da mesma forma. Ele vai te gerar mais benefícios, mas muitas vezes ele não te atende. E eu tenho semana que eu não tenho nenhuma agenda pro carro grande. Eu rodo a semana toda no carro pequeno. Só quando vai pra Angra dos Reis, né? Eu não costumo viajar de carro. Tá vendo, Edilson? Não é brinquedo não, né? O cara é fraco não, hein? Então, assim, pro pessoal, pra ficar bem claro, não é que o analógico digital seja não ruim. pode ser utilizado, depende, né? Ele vai ser utilizado, ele tem o seu cenário. Eu tenho cenários hoje onde eu faço um híbrido. Eu ia perguntar sobre esse poder de ter os dois. Sim, eu coloco uma câmera analógico digital nos pontos onde eu tenho menos sensibilidade e nos pontos mais sensíveis que eu preciso de uma maior qualidade ou até mesmo de uma melhor resposta ou embarcar alguma coisa, eu coloco uma câmera IP. Até mesmo por causa do custo, porque a câmera IP, ela vem a câmera, vem um switch, vem um NVR, então isso onera muito o projeto. Então você tem uma ideia, 8 câmeras IP, um sistema completo, ele vai me sair em torno de 40% mais caro do que 8 câmeras digitais. Então, na hora que você vai montar o projeto, você tem que fazer uma análise de custo-benefício. Qual o melhor custo-benefício para esse cliente? Ele realmente tem essa necessidade? E uma vez analisando isso, se tem ou não, aí a gente parte para o segundo ponto, que é realmente ali a montagem do projeto com as tecnologias selecionadas. E pensar a longo prazo. Esse cliente, ele tem uma portaria que eu posso usar uma câmera com reconhecimento facial para abrir o portão para os moradores? É uma possibilidade. Adianta eu querer colocar uma câmera dessa num condomínio de baixa renda? Não vai adiantar, porque na hora que eu falar que os moradores vão ter que pagar R$4.000 em uma câmera, eles vão me bater. Porque eles vão ter outras demandas muito mais urgentes para serem sanadas. Agora, se eu pego um condomínio com um padrão um pouco mais elevado, onde a renda per capita é um pouco maior, eu já consigo pensar nesse tipo de tecnologia. Uma câmera com LPR, onde ela vai comandar ali a abertura e fechamento de portões automáticos para os veículos. Então, isso daí a gente tem que ser levado em consideração na hora da gente montar o projeto para o cliente e orçar isso para o cliente. Aí é o Cleiton, sai da tecnologia, o homem expert em tecnologia. Entende. Edilson, tem alguma pergunta aí pro amigo Cleiton? Não, mas é igual ele falou aí, né? Eu acho que um grande erro que tem nos condomínios aí é justamente isso aí, né? A pessoa contratar serviço sem procurar saber a real necessidade, né? Então, às vezes, só chama a empresa ali, faz isso e só olha o valor bruto no final ali, mas não olha o que está sendo oferecido. Então, essa explicação dele aí eu achei bem útil para nós síndicos. E, Cleiton, aonde deve o síndico ter mais atenção para colocar esse sistema de CFTV? Então, no caso das câmeras, no caso, né? Para estar monitorando. O sistema de monitoramento, quando a gente vai para a fase de projeto, nós temos um estudo que nós fazemos, que é um estudo preliminar de risco. Então, por exemplo, eu chego num condomínio aqui na Samambaia. Aí eu vou fazer uma análise preliminar desse risco. Eu vou verificar muros, quem são a vizinhança, qual é o índice de criminalidade nessa região, se eu tenho muito furto a residências, se eu tenho muito furto a pedestres. Então, com base nessas informações, é que eu vou fazer o meu monitoramento perimetral, que é o perímetro da edificação. Tá? Então tem locais onde eu realmente não preciso de uma quantidade muito grande de câmeras. 4 câmeras eu cubro os 4 lados do condomínio sem nenhum problema. Existem locais onde eu tenho que colocar as câmeras de cobertura. O que é a câmera de cobertura? É uma câmera que cobre a outra, porque tem lugar que o cara rouba até a câmera. Então é foda, hein? Então eu tenho que ter as câmeras de cobertura. Então a quantidade de câmeras fica maior. Depois que eu faço a análise perimetral, aí eu vou para o estudo interno,
que aí é o estudo de rotina dos condôminos. Então, aonde que os condôminos andam, aonde eu tenho a maior incidência de problemas, locais onde coloca correspondência, locais aonde tem bicicletário, garagens. Depois dessa análise, aí eu faço um mapeamento e aí a gente coloca as câmeras nesses locais. E depois são os locais que já são locais de praxe. Por exemplo, lixeira, que é um problema em todo o condomínio. Foda, né? Não era pra ser assim, né? Hall de elevador, tá? Uma coisa que é muito importante é que muitas vezes você tem que tomar um cuidado, principalmente o síndico, que é o quê? Os apartamentos, eles estão ali frente a frente. Então, se você coloca uma câmera apontada para uma porta, a partir do momento que aquela pessoa abriu a porta, você está filmando dentro do apartamento dela. Tá, então isso tem que ser tomado cuidado na hora dessa... Porque tem que ter um limite também, né? Exatamente, porque você começa a invadir a privacidade. Então eu já tive problemas com condomínios que entraram com processo, com condôminos que entrou com processo contra o condomínio, aonde a esposa do cidadão saía com uma roupa que ela estava dormindo ali, mais à vontade, para botar o lixo fora. E aí, um belo dia, por um acaso, o marido estava voltando da padaria e viu o porteiro olhando para as câmeras. E viu a esposa lá. Gerou todo um problema, tudo. Então, não é que seja proibido, tá? Porém, a gente tem que ter um bom senso na hora de montar um mosaico de visualização de quem for ficar ali monitorando essas câmeras. Se são câmeras não monitoradas, eu não tenho problema, eu coloco em qualquer lugar e a imagem que será cedida será uma imagem que tem a ver com aquela pessoa que está solicitando ali, ou por uma medida judicial. Caso a gente tenha um monitoramento, aí a gente entra no terceiro estágio, que é do projeto, que é o quê? Montagem de mosaico. Adianta eu ter 200 câmeras no meu condomínio, sendo que o meu monitor, a pessoa que está monitorando ali, o meu operador de CFTV, ele não vai dar conta de olhar tudo aquilo. Eu tenho 2 monitores porque as guaretas são muito apertadas e os condomínios não têm a cultura de montar uma sala de monitoramento. Então, o que a gente faz? A gente monta um mosaico. Dentro desse mosaico a gente vai botar os pontos críticos do condomínio. O que são pontos críticos do condomínio? Às vezes as pessoas falam assim, não, o ponto crítico é a portaria. Não, a portaria não é um ponto crítico para o monitoramento. O porteiro tá lá, né? Tá vendo? Tá lá. O que é um ponto crítico? É uma casa de bomba. Porque se faltar água potável no condomínio, o que vai virar o condomínio? Sabe que você falou uma coisa interessante que eu percebi que, na verdade, nunca vi um condomínio botar uma câmera na casa de máquina, velho. Porque tem a luzinha, né, vermelha quando ela tá... Porque ninguém monta um projeto. Porque ninguém nunca montou um projeto. Eu nunca parei pensar nisso e nunca tinha reparado isso. A casa de máquina onde enche as caixas d'água é um ponto extremamente sensível. Não, outra coisa, tem a questão de bombas, pode acontecer, estragar. Exatamente. Né, pode ter um custo, pode causar um prejuízo para o condomínio. Nós temos câmeras hoje que ela tem uma entrada de sensor que a gente interliga com os quadros. Então toda vez que o quadro entra, que as bombas entram para poder mandar água, essa imagem salta a tela e o operador ali do CFTV, ele vai ficar monitorando ali, ver se não surgiu nenhuma luz de alarme, nenhuma luz de alerta. Porque imagina o seguinte, se acontece uma pane 4, 5 horas da tarde, até que alguém veja isso, já deu 1, 2 horas da manhã. Agora você imagina a bagaceira de manhã cedo, todo mundo tem que tomar banho pra tomar banho. Isso, água novamente. Exatamente, né? Não é rápido. Para acabar é rápido, mas para encher não é rápido. Verdade. Entendeu? Nós temos um cano de vazão para abastecimento e nós temos dezenas de desabastecimento de uso. Então é importante que a gente monitore isso. São os pontos críticos. Prédios maiores, onde tem subestação dentro do prédio. Subestação é um ponto extremamente crítico. Se entra uma pessoa desavisada ou uma pessoa que quer cometer um ato contra a sua própria vida, ou uma pessoa mesmo
mesmo com más intenções, o seu condomínio pode ficar vários dias sem energia, porque eu já troquei muita subestação na vida, meu amigo, e eu nunca troquei uma subestação em menos de 3 dias dentro de uma edificação. Você tem que comprar transformador, você tem que botar em cima de um caminhão, você tem que pegar um caminhão muque, entrar dentro de um prédio, arrancar o velho, botar o novo. Se isso for se o caminhão entrar, beleza. Se ele não entrar, você tem que vir pegar uma empilhadeira, botar no chão, botar nos carros pallet, porque pesa bastante. Então é um ponto extremamente crítico. Então são os pontos aonde eu posso parar as rotinas do condomínio. O meu portão, se ele parar, meu portão de garagem, vai mudar a rotina do condomínio? Vai. Porque vai dar 6 horas da tarde, você vai ter uma fila lá com 10, 20 carros no portão tentando entrar. Aí você deixa o portão aberto, causando um ponto de insegurança no condomínio, um outro ponto crítico, ou você coloca uma pessoa controlando, que qualquer um dos dois você vai impactar na rotina do condomínio. Então, verdade. É importante que você tenha câmeras nesses pontos aonde o operador de CFTV começa a ver as pequenas falhas, que é o que? Por exemplo, um portão, ele não para de uma vez. Eu nunca vi até hoje um portão que simplesmente para. Ele vai a primeira vez, chega na metade, volta, aí o cara aperta de novo o botão, ele vai, abre, ele vai dando... tem sintomas, né? Isso, ele vai dando sinais. Então, se isso tá para o operador já consegue avisar a manutenção. Olha, manutenção, o portão está apresentando sinais de falha. E às vezes ele para, ele está intermitente. Esse problema, hoje foi o plantão todo hoje. Ele consegue causar um manutenção preventiva. Exatamente, né? Causando o mínimo de impacto possível. Então, esses pontos a gente entra dentro do mosaico, que aí são os pontos de vulnerabilidade. Aí você tem os outros pontos que, por exemplo, dependendo do estudo preliminar, o perímetro, ele é importante você monitorar. Tem outros lugares que não. Por exemplo, você tem condomínios que você tem um muro com 4 metros de altura e uma cerca elétrica. O cara passar ali, ele tem que ser meio MacGyver. Pode passar. Bandido, ele dá jeito para tudo. Porém, não é algo que eu tenho que ter uma criticidade tão grande. Um outro ponto, piscina. Mas aí o cara do CFTV vai ficar olhando as meninas lá na piscina. Vamos olhar pelo outro lado. O cara do CFTV vai ver a criança que caiu dentro da piscina, desacompanhada. Então, existe essa questão que ela é muito importante. Você fecha uma piscina, tem uma criança no parquinho, que fica normalmente perto das piscinas. A criança tá ali. Hoje em dia, todo mundo vive grudado no celular, parece que a alma tá sendo sugada ali para dentro. A babá, a mãe, a irmã, a tia, a coleguinha, quem estiver cuidando daquela criança. Para aquela criança entrar dentro da piscina e cair, é daqui para ali. Então, se você não tem um olho ali em cima, acaba que isso pode causar um acidente. Porém, se a gente tiver, por exemplo, analíticos embarcados, eu crio uma rotina ali. Qualquer pessoa que pulou dentro da piscina, essa imagem salta a tela e esse operador consegue tomar uma ação ali mais enérgica e mais rápida. O ideal mesmo era o quê? Que todos os condomínios tivessem operadores de CFTV, porque não adianta eu ter olhos em todos os lugares, mas ao mesmo tempo não enxergar nada. CFTV para desenterrar defunto não serve muito, ele vai servir só para investigação criminal. Mas o intuito... E aí você ainda falou de uma situação que eu percebo o seguinte: às vezes o síndico não preocupa em armazenar essa imagem, né? Que é importante também, né? Exatamente. O armazenamento hoje, ele é o mais caro do sistema de monitoramento inteiro. O armazenamento, ele é o custo maior. Só para você ter uma ideia, com o custo de um HD, você compra 10 câmeras, dependendo do HD que você vai comprar. Mas igual eu te falei, ele é quanto importante quanto a câmera, porque se eu filme não guardo, para que eu quero aquela imagem, né? Sim, com certeza. Mas assim, o que nós fazemos para condomínio, que nós sempre recomendamos para condomínio, são 32 dias de armazenamento. Por quê? O cara saiu de férias hoje, entra no avião e vai embora, volta daqui 30 dias. Ele pode sentir falta de alguma coisa hoje, amanhã, e aí voltar lá no síndico: olha, senti falta disso, ou arranhar meu carro, ou
arrombaram minha porta. Então, É um período que dá, 32 dias é um período suficiente para você desenterrar qualquer defunto. O ideal, como eu falei, é que a gente tivesse um monitoramento ativo. É o cara que vai resolver o problema. Nós temos um serviço hoje que é um serviço de monitoramento com os nossos operadores. A gente já tem alguns postos aqui em Brasília. E o que nós temos é o seguinte, são um monitoramento ativo. Então, nós tivemos, por exemplo, em um hospital que a gente cuida, recentemente, uma pessoa entrou, o AGP informou que o cara era suspeito e a gente começou a fazer a varredura com aquele cara. Para onde aquele cara ia, o sistema ia saltando a câmera para ele. O próprio sistema salta. Você vai lá, seleciona o indivíduo, fala, cara, foi certeza. Ele chegou, entrou num determinado ponto, se identificou, falou que estava indo para um lugar, chegou em outro ponto, ele pegou o elevador, a gente foi seguindo ele, entrou dentro de um dos quartos e pegou um iPad. E aí a gente conseguiu, na hora que ele saiu de dentro do quarto, a segurança já estava no corredor e já conseguiu pegar ele ali, olhou, conversou com ele, aí viu que ele tinha algo debaixo da blusa, ele falou que era dele, e a gente falou, olha, pelo monitoramento ele não levou nada. Aí o segurança falou assim, faz um favor para mim, desbloqueia. Aí na hora que ele tentou desbloquear, ele não conseguiu. Aí chamou a polícia e tudo. Mas por quê? Monitoramento ativo. A gente conseguiria fazer isso se a gente tivesse um monitoramento lá armazenado e depois fosse ver? Não conseguiria. Seria só investigativo mesmo. Exatamente. Vamos ver quem roubou o iPad. Seria assim. Isso. Então é diferente do monitoramento ativo. Quando a gente fala de grandes condomínios onde tem 3, 4, 5 torres, chega final de semana, cara, aquele lugar normalmente vira um inferno de visitante. Então você não sabe quem é a pessoa que está ali, você não sabe da índole dela, você não sabe aqui ela foi fazer ali, se ela foi realmente só visitar a pessoa, se ela foi ali com segundas intenções de roubar, de fazer alguma coisa. Então, quando se tem esse monitoramento ativo, você consegue dar uma resolução muito maior nos problemas e resolver os problemas na hora. Isso é que é o mais importante. E entender que é para prevenir, né, cara? Não é para posterior, se for investigar mais, tentar prevenir, igual nesse caso aí, prevenir um transtorno, um roubo da pessoa, tudo isso, né? Isso aí, de certa forma, é até uma comodidade para o síndico, né? Sim. Eu falo porque o sistema no meu prédio, ele é justamente esse, ele apenas armazena, né? Então eu falo por experiência própria, às vezes o morador vem lá e me fala, aconteceu isso, isso e isso. Foi quando? Não sei. Então só a demanda de tempo de ficar procurando, você ir lá e sair procurando lá para você tentar encontrar uma coisa, então toma muito tempo. Hoje você falou que o morador queria ver a imagem, né? Você como síndico, qual a cena mais inusitada que você conseguiu verificar no sistema de câmera? Mais inusitado aí com certeza é o pega-pega em elevadores. O que é o pega-pega em elevadores? Sempre chegam os moradores. Mas né, que é o pega-pega em elevadores? É aquele pega-pega bem, né? Chegam ali de madrugada ali, tomaram uma cervejinha ali, tem isso, é meio que vira uma suíte de motel os elevadores. Deve ser legal, é meio baratinho, né? Eu tenho um condomínio. Já foi pega-pega no elevador? Não. Tem um condomínio que a gente instalou uma câmera uma câmera full duplex. Ela recebe e envia áudio. Nós instalamos dentro do elevador por causa disso. O que acontece? O pessoal porque não tem mais índice de fofoca, né? Não, o pessoal entrava dentro do elevador e achava que estava em casa. Até que um dia a síndica, ela me mostrou uma imagem e eu falei, cara, eu não acredito que a pessoa viu uma câmera e fez isso. 4 horas da manhã, o cara chegou com a menina e simplesmente a menina abaixou e fez o que tinha para fazer dentro do elevador. Começou o serviço dentro do elevador. A síndica ficou abismada e aí mandou eu acho que era invejinha. É fetiche do casal. Eu não sei. E aí o cara paga o condomínio, pode usar, velho. E aí o que acontece? Eu coloquei uma área comum, né, pô? Área comum. Eu coloquei nós instalamos uma câmera dessa full duplex que ela
Manda áudio e aí as câmeras agora ficam para o porteiro. Se tiver qualquer problema, a alegação dela é que se por um acaso alguém ficasse preso, conseguia falar pela câmera, né? Mas na verdade não, é para quando as pessoas vão se pegar dentro do elevador, o porteiro fala: opa, meu amigo, aí não. Agora pode ter um polêmico também, questão de câmera. Você sabe que no Big Brother Brasil, né? É igual o condomínio, né? Tem câmera, tem ali as áreas comuns, né? E no Big Brother tem o quê? A piscina. E lá tem uma câmera voltada para ver a galera se curtindo e se divertindo. Você aconselha o síndico a colocar câmeras na piscina? Se houver monitoramento ativo, sim. E o que é o monitoramento ativo? É quando tem um operador de monitoramento na frente da tela. Porque aí eu tenho o risco, por exemplo, uma criança, um animal que caia dentro da piscina, área de piscina. O cara vai lá, toma uma, toma duas, toma três. O vizinho olhou para a mulher dele, ele quer matar o vizinho. Então eu tenho como a segurança do condomínio tomar uma medida proativa, interferir ali antes que o negócio tome uma proporção maior do que deveria. Ô Cleiton, uma coisa importante que esse aí tem duas situações. Uma é a imagem que vai ficar na câmera, muitas vezes está exposta ali, igual você falou, o interessante seria ter um local de monitoramento separado. Você tem que ter um local separado, apartado. Ele não pode ficar aquela TV lá na frente. Porque senão passa o morador, vê, olha, quer filmar, né? Exatamente. Não pode expor a imagem do morador. Para nós encerrar aqui esse bate-papo que é interessante, se for uma coisa que é um mosaico, para as pessoas entenderem que é aquelas telinhas divididas em frente ao monitor. Isso. Até quantas imagens você recomenda para ter naquela imagem, né? Ter naquela tela ali? Porque assim, a gente sabe que o ser humano não vai conseguir ver tudo. Vai ficar coisa, talvez tenha muita coisa que só vai atrapalhar você. Sim. Até quantas câmeras você recomenda ter ali naquele Em um monitor de 40 polegadas, 9 imagens. 9 imagens tá... É o suficiente. Mais do que isso, você começa a perder a qualidade da operação. E dentro dessas 9 câmeras, quais você acha que é as mais críticas para as experiências de condomínio? É isso. Aí você vai ter que fazer uma análise do seu condomínio, né? Cada caso é um caso, não é qualquer chaveco que serve para qualquer uma. Então a gente tem que ir lá, tem que ver, tem que analisar para entender qual é a necessidade. Mas no geral são entradas e saídas aonde eu não tenho uma figura humana. Em locais de muito risco, onde você tem um muro pequeno, que você já tem um histórico de roubos, de furto, por invasão, as câmeras perimetrais. Mas somente isso. Eu não preciso câmeras que são completamente desnecessárias. Hall de elevador, câmeras do lixo, porque a não ser que você tenha uma incidência muito grande de problema com lixo. Mas fora isso, ali é só para você ver. Se você vê o corredor sujo, você vai lá puxar a imagem, você vai lá como detectar, né, o que exatamente. Mas você vai ficar olhando o dia todo uma câmera do lixo? Não vai. A pessoa bota o lixo ali uma vez no dia. Se brincar, às vezes nem coloca. Então... E agora sim, eu vou agora ajudar meus amigos porteiros. Você falou que a mulher botou a câmera lá no elevador com áudio. Eu vou aconselhar todo síndico a colocar uma câmera com áudio no salão de festa. Pra quando tiver festa, o porteiro participar junto, pô. Verdade? Justamente. Pedir lá, ó, manda um rango aí pra nós, manda um bolo aí. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Câmera com áudio, ela é uma câmera que ela não pode faltar em nenhum projeto. É câmera com áudio dentro da guarita. Dentro da guarita? Dentro da guarita. Por quê? Dentro da guarita é onde eu tenho a interação AGP morador. É o cara que vai lá para pegar uma informação, é o cara que vai lá para poder pegar uma correspondência, alguma coisa desse tipo. E aí, quando chega pro síndico o seguinte: porque o cara lá me distratou, porque o AGP falou, me xingou, ele falou palavra de baixo escalão, qualquer coisa do tipo. Nunca chega a verdade. Interessante, eu também não tinha pensado para esse lado, né? Às vezes se preocupa com tantas coisas, e igual eu falei, tem um momento de interação, né? Entre exatamente. Então, o que acontece? Você tem muito problema com isso. A gente que tá na área, a gente sabe. Chega o cara lá, porque o cara é um pouco melhor de vida, que não significa nada, ele acha que ele é melhor do que a pessoa que tá ali trabalhando, tá no seu ganha-pão. Então ele fala besteira, xinga, menospreza, e tudo isso o síndico ele tem que ter ali para comprovar, até mesmo para ele brigar.
Porque é muito fácil simplesmente chegar, olha, o porteiro tá me xingando, eu não quero mais esse cara no meu condomínio, e você tem que trocar. Se o morador começar a zumbar demais, às vezes Você tem que trocar. ele prefere trocar, o síndico prefere trocar do que ficar escutando aquele cara todo dia, em grupo de WhatsApp, nisso, naquilo outro, enchendo o saco, entendeu? Então, quando você tem essa prova em áudio e vídeo, você simplesmente pega essa imagem e fala, doutor, vem cá, ó, Deu uma mão, não. Isso daqui é assédio moral. Eu estou passando essa imagem para a empresa, esse arquivo para a empresa, e eles vão registrar uma ocorrência contra você. Pronto, seu problema está resolvido ali. Por quê? Aquele cara ele nunca mais vai falar nada para um porteiro. E outra coisa, vai dar até um alerta pros outros moradores também, né? Ficar atento que... E outra coisa, eu acho que isso é de respeito também, né? Exatamente. A gente tem que entender... O mínimo que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, independente da sua classe, da sua cor, de qualquer coisa. Eu acho que o respeito ele tem que prevalecer sempre. Mas, infelizmente, existem pessoas que passam um pouco desse limite. Ô, Cleiton, pra encerrar aqui nosso bate-papo, você mexe muito com câmeras aí, áudio, vídeo... Qual foi a imagem mais chocante que você presenciou no condomínio? Presenciou, não, você viu, né, no seu sistema? Olha, nesse horário eu ainda não posso falar. Nem os barulhos? Que tinha áudio, né? Não, nesse caso não tinha áudio, mas... não tem graça, né? Não, mas envolveu uma pessoa e um cachorro, então... Foi? Então é fácil. Foi mais pra... Cai. Então assim, amigão síndico, eu acho que você falou algumas coisas importantes. Primeiro, o projeto, a gente entender, né, que cada câmera tem o seu local específico. Sim. O que você, é igual você costuma falar aqui sobre câmera, o que você quer ver, né? Se quer ver a cara do cara, se quer ver a ação. Eu pergunto pro cliente o seguinte: quando o cliente começa a falar de preço, eu falo assim, você quer ver quem foi ou você quer ver que alguém roubou? Fica o critério dele. Se ele quiser ver o vulto passando lá no fundo, é com ele. Agora, se ele quiser dar um zoom na imagem e ver a cara da pessoa, aí a gente tá conversando. E eu achei interessante essa aí da câmera na guarita com áudio. Eu acho que é importante mesmo, porque tem muita interação ali. O do elevador também é importante, porque tem muita fofoca, né? Você vai descobrir muita coisa, né? O do elevador você tem duas funções, né? Tanto essa de dar um suporte para a pessoa, porque muitas vezes a maioria dos condomínios o interfone não funciona bem. É verdade. E a câmera você consegue ter essa interação. E caso esteja tendo alguma coisa, você até consegue um outro ponto que é o que? Acalmar a pessoa. Então, se o elevador para ali, a câmera ela vai continuar funcionando, porque a alimentação dela é apartada. Então, você consegue, ali, se a pessoa começa a entrar em pânico, você consegue falar com ela, olha, eu tô aqui, eu tô com você, vai ficar tudo bem. Segura na mão aqui. A empresa já tá esse vindo. Esse que não é aquele elevador do Rio, caiu, calma. E por aí Mas vai. também nessa do síndico seria interessante ter essa câmera com áudio, né? Os síndicos honestos. Sim. Todos são honestos, mas eu não digo, o cara cantar uma pra não coisa... pegar o dinheiro na cueca. Eu não digo dentro da sala do síndico, mas no local onde o síndico receba os condôminos. Boa verdade, porque o cara tem área de síndico, não vai, né? Entendeu? Porque assim, se você tem, às vezes, dentro da própria sala do síndico, depende também muito da estrutura. O síndico ele tem que conversar muita coisa e tem muita coisa que, se pegado fora de contexto, vira arma na mão dos outros, entendeu? Então, às vezes você tem ali, o cara chega para um agente de portaria ali, quem tá operando, olha, eu te dou um dinheiro aí se você pegar uma gravação da conversa desses dois aqui. Então, se pego fora de contexto, muitas vezes as coisas complicam. Mas aonde o síndico atende ali as pessoas, é importante ter, porque às vezes a pessoa se compromete ali naquele momento a resolver um problema, a resolver alguma coisa, você dá uma advertência verbal ali para aquela pessoa, olha, se o seu cachorro fizer cocô de novo lá naquele ponto, a gente vai ter que te multar, tô te avisando a primeira vez. Aí na hora que chega no dia que a multa chega, mas não sabia, aí você tem que comprar, tá aqui a imagem aqui, ó, do dia que eu te avisei, tá aqui o áudio te informando sobre isso daí. Então, hoje o sistema ele tem que ser um aliado. E aí a gente tem que parar com a cultura do vamos por mais barato, vamos fazer de qualquer jeito, deixa lá, o importante é ter câmera.
Tem que, igual eu falo, a gente tem que entender que tem que estar disponível para você utilizar. Igual você falou, né? Que tem que ser um aliado pro porteiro, identificar situações de risco, né? Igual tem um condomínio que a gente atende aqui que não tinha na piscina. Eu falei, cara, eu acho que é importante você colocar na piscina porque tem muita criança, você pode evitar um acidente, porque a ideia é prevenir. Sim. Você vê a situação de risco, você poder evitar, né? Isso que a gente tem que entender, que eu acho que condomínio é isso, é você poder evitar. Igual você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca vi, na verdade, câmera na casa de máquina. É importante porque vai gerar, evitar transtorno para os moradores. Sim. Vai gerar um custo um custo que pode ser evitado, porque uma bomba fica ligada muito tempo, ela queima, um custo a mais. Exatamente. Você falou, uma estação elétrica, é caríssima, né? Exatamente. E outra coisa, ainda mais uma situação de risco. Uma criança vai cair num poço, porque criança ou um morador curioso vai ali e entra, né? Então a gente tem que entender que tudo em condomínio é isso, é igual o seguro. É tudo para prevenir, quando você precisar, tá ali para te utilizar, te servir, né? Cleito, eu sei que você é lá o CEO, né? Agora é o mais bonito CEO. Eu vou falar que era o dono mesmo. Hoje é o CEO da CE Tecnologia. Cara, o que a CE Tecnologia vende? O que ela atua no mercado aqui? Bom, a CL Tecnologia, o pessoal entender um pouco da empresa, é uma empresa focada na área de tecnologia, desde da área de desenvolvimento de software, de inteligência artificial, até o controle de acesso do seu condomínio. A gente atua nas mais diversas áreas, área de energia solar, na área de prevenção, na área de monitoramento. Então a gente tem um leque muito grande para poder atender o condomínio, desde a demanda pequena até a demanda de detecção de incêndio, da troca de substituição de um sistema, atualização e da sua autossuficiência energética. Show de bola! E como é que o pessoal quiser contratar você aí? Bom, o pessoal que quiser entrar em contato, pode entrar no nosso site no www.cltecnologia.com, sem o BR. Pelas nossas mídias sociais, no Instagram, @cl_tecnologia e no Facebook, @cltecnologia. Nos nossos telefones, no 35530012, ou por e-mail, no contato@cltecnologia.com. O pessoal entra em contato, pode solicitar, a gente faz uma visita, não tem custo a nossa visita, a gente olha, vê o que a gente consegue ajudar o síndico, e todo esse conhecimento que eu exponho aqui, eu vou expor também para quem a gente estiver visitando. O nosso intuito é sempre equiparar o mercado para cima, tirar essa ideia da cabeça das pessoas que o que é barato é que é bom, que o Zé dos Couve, o amigo do meu cunhado faz mais barato. A gente tem que fazer um serviço profissional, um serviço de qualidade. Show de bola, esse é o Cleiton Tecnologia, está com a gente aí há praticamente quase um ano esse bate-papo. Lembrando que quiser ter um pouco mais de conteúdo, lá no nosso canal no YouTube, Internet Condominial, tem assuntos condominiais, tem vários vídeos do nosso amigo Cleiton falando sobre câmeras, TV, interfonia, PSDA, falando de tudo, extintor, tudo. Então, assim, pessoal, é isso aí, CE Tecnologia. Quem precisar, entra nas redes sociais, contato, pode entrar, mandar um direct, o que fala aí, né? Um WhatsApp. E vamos que vamos, né? Agora mais um intervalo pra tomar um café, senão o Edson vai dormir aí, né? Daqui a pouco a gente volta pro nosso quadro de Inteligência Condominial.